Bom dia, boa tarde, boa noite. Mesmo que a gente vá precisar passar por algumas situações na vida, porque é propósito, a gente pode ser presenteado pelo Espírito Santo, pela estima que a gente dá a Ele, pelo carinho, pelo amor, pela confiança, pela honra, por entender que sozinho nós não somos nada, que a gente depende o tempo inteiro do Espírito Santo nos guiando, porque senão a gente não dá conta. E olha que quando a gente está nesse processo de busca e adquirindo os frutos do Espírito, e eu sempre falo que o mais difícil é o último citado, que é o domínio próprio. Acho que é o mais difícil para todo mundo. Não é possível que é difícil só para mim. Acho que é mais difícil para todo mundo, que é justamente a gente conseguir controlar as nossas emoções diante das situações difíceis, desafiadoras. E é um processo. Então, nesse processo de conquista dos frutos do Espírito e de cada vez se assemelhar mais a Jesus, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele trabalha em nós para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. E nesse processo, como eu falei, a gente nota como a gente é pequenininho, como que as emoções da gente têm um controle grande sobre a gente. E é preciso a gente ser lembrado por ele a todo instante. E eu tenho vivenciado isso esses dias, eu passei por algumas situações onde minhas emoções, têm ficado balançadas. E aí eu escuto na minha mente o Espírito Santo falando: você está olhando para as circunstâncias. Você não está levando em conta a palavra de Deus. Você não está levando em conta o que você mesmo fala de vez em quando. Que não é para olhar para as circunstâncias, mas é para olhar para a palavra. O que a palavra de Deus diz? E aí, na hora, você respira fundo, concentra, pede ajuda e vai... Consegue ir, daqui a pouquinho vem de novo a tal das emoções, aí começam os pensamentos querer te mostrar que as circunstâncias estão todas contrárias e que não vai dar. Aí de novo o Espírito Santo não se cansa, ele é tão amoroso, ele é tão... É característica mesmo de mãe, sabe? Porque a mãe, ela é tão paciente com a gente. Existem alguns pais pacientes, mas a característica feminina é de ter mais paciência, é de ter mais carinho, E eu vejo essas características que a gente herdou foi do Espírito Santo, porque ele faz isso conosco. Ele tem toda a paciência. Quando ele vê que a gente está buscando, e muitas vezes a gente erra, porque somos humanos, somos falhos, mas o Espírito Santo consegue discernir o erro intencional, do erro acidental, onde a gente não quer errar, mas acaba errando. Como o apóstolo Paulo falava, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o que eu não que é para fazer, eu não faço. O apóstolo Paulo falou isso, entendia muito bem isso. Então, gente, é maravilhoso. Só esse pedaço aqui já deu uma mensagem completa. Mas eu vou ler mais um pouquinho. Desculpa, porque eu tive que... O choro faz descer uma corizazinha. Me emocionei. Mas voltando aqui, quando dedicamos autoestima à sabedoria, ela nos exalta, nos abraça, nos honra. Ela coloca um diadema sobre a nossa cabeça e nos dá de presente uma coroa de esplendor. Ou seja, ela nos dá de presente algo que vai nos alegrar, que vai nos deixar mais felizes. É assim que eu entendo. Ela vai nos dar uma bênção que às vezes a gente nem estava esperando, que às vezes a gente nem imaginava. Às vezes a gente está pedindo uma coisa. Lembra daquele versículo que fala que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos? É aqui. É esse versículo aqui, que ela nos dá de presente uma coroa de esplendor. E aí, segue dizendo: ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa.
eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone-a, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Olha, guarde-a bem, porque dela depende a sua vida. Ainda vem falando, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelos caminhos do mal. Evite-o, não passe por ele, afasta-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perde o sono se não causarem a ruína a alguém. Aqui eu entendo muito bem com aquele versículo que eu nem sei, não lembro se é Romanos, onde está escrito, mas fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que aqui fala que é para fugir da vereda dos ímpios. Nem ande no caminho dos maus, está falando. Evite-os, passa por ele e afaste. Tá vendo? Por quê? Porque Deus sabe o quanto que a gente é fraco, que a gente pode se corromper facilmente se a gente não estiver ali caminhando de mãos dadas com a sabedoria, se a gente se deixar se levar, se a gente ficar ali na companhia de homens maus, a gente pode ser corrompido, porque as más conversações corrompem o bom costume. Então, até para você evangelizar alguém que está no caminho errado, eu gosto de usar um exemplo que é minha mãe. Eu lembro de uma vez que a minha mãe falou isso para mim. Ela falou assim, olha, quando a gente vai tentar ajudar alguém que está arraigado no pecado, na perdição, a gente nunca pode oferecer a mão para puxá-lo. A mamãe usou esse exemplo, eu não sei se ela ouviu esse exemplo em algum lugar, mas eu lembro dela falar assim que a gente tinha que vir com uma mão falsa. Falsa no sentido de não ser a mão verdadeira. Ela quis dizer assim que era para vir com uma madeirinha, com uma mãozinha, como se você pegasse. Não tem quando você vai ajudar alguém que você precisa de um extensor, você pega um cabo para ajudar alguém para puxar essa pessoa, uma corda? Isso que ela quis dizer. Eu não lembro bem como foi o termo que ela usou, mas você pega essa madeirinha e dá para a pessoa segurar e você tenta puxá-la. Que é isso, você conversando, você mostrando que ela está no caminho errado, você aconselhando para ela parar com aquelas práticas, porque que dali pode levá-la para algo pior. E se em determinado momento você sentir que ela está te puxando para o lado dela e que você não vai ter força para conseguir puxá-la para o lado de cá, você solta. Porque senão ela vai te levar para o lado de lá, que é justamente isso. Que as más conversações corrompem o bom costume. Então aqui ele está aconselhando para evitar, para não seguir o mesmo caminho ali, para passar e evitar. E aí vem falando ainda, pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência. Então, quando a gente entende que a gente está num caminho de busca constante a Deus, a gente também tem que olhar nossas amizades. Ah, Jocélia, mas agora eu vou virar o nariz para as pessoas. Não. Você pode continuar tendo as pessoas como colegas, você pode conviver, conversar, mas intimidade você só pode ter com as pessoas que professam a mesma fé que você, com pessoas que pensam como você pensa, que buscam o que você busca. Você não vai ter intimidade, porque intimidade é coisa íntima, é coisa que a gente conta com a pessoa para tudo, é aquela coisa, né? Que é o que a gente está buscando com Deus, intimidade. Mas você jamais vai deixar de conversar com as pessoas, tratar mal. Não, aí você nunca vai ganhar as pessoas. Como assim? A gente não pode fazer acepção das pessoas. O que a gente faz é estreitar relacionamento com pessoas que têm a mesma consciência que a gente. E as outras pessoas a gente mantém um bom convívio, a gente, fala do amor de Deus, a gente é luz para a vida delas com o nosso comportamento. E aí, seguindo, vem falando esse versículo aqui também, que é a coisa mais linda, e foi um dos versículos também que falou muito
aos nossos corações, né, nesse momento ontem que a gente estava lendo, que falou assim: a vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, somos falhos, como eu falei, mas a cada passo, a cada dia que vai passando nesse processo de intimidade, de aprendizado, de correção, de puxão de orelha, de tropeço, cai, levanta, como eu falei, das emoções ali, e de repente você tá, o Espírito Santo vem, te toma pela mão, fala: ei, olha a palavra, o que diz. Então, nesse processo, a gente vai de pouco a pouco brilhando cada vez mais, nesse entendimento, nessa abertura de mente, nessa expansão de mentalidade, de se modelar, né, com Cristo, e aí vai brilhando cada vez mais até a plena claridade do dia. A plena claridade do dia vai ser o momento em que eu acho que é o momento que a gente consegue adquirir todos os frutos do Espírito. Aí a gente vai estar ali enxergando a plena claridade do dia. A gente vai conseguir olhar, discernir com toda clareza, a gente não vai ter dúvida, a gente não vai titubear, porque agora sim a gente enxerga a plena claridade do dia. E é nesse caminho que eu e a Magda estamos seguindo, e eu convido vocês para seguir. Aqui ainda fala mais algumas palavras, vou ler rapidamente que o tempo já passou, mas eu encerrando aqui, a palavra já estaria completa, porque falou tudo que a gente precisava, mas ainda vou ler, que fala bem assim, ó: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, tá cego, espiritualmente falando, né? Tá cego, não percebe que tá no erro, e aí não enxerga nada, ó. É como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeça. Tá tão escuro que tropeça, nem viu em que tropeçou. Só sabe que caiu, tomou um tombaço, mas nem viu em que tropeçou. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu ser. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que é guardar o seu coração? É o centro das emoções, dos sentimentos, onde você deve proteger. Lembra do Espírito Santo chamando? Ei, não deixa as emoções falarem mais alto. Olha o que a palavra diz. Então aqui é disso que está falando. E aí vem falando, ó: afaste de suas boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Por quê? Porque quando a gente busca o Espírito Santo, ele clareia o nosso caminho. E aí a gente começa a enxergar por onde a gente anda e os nossos passos serão seguros. E aí finaliza: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Gente, aqui ó, fecha, né, com chave de ouro aqui, falando desse versículo de guardar as emoções e falando de que a gente deve permanecer sempre em frente, sem ir para a direita nem para a esquerda, é sempre em frente, olhando para frente e para o alto, olhando para Cristo, que é a nossa referência, que é quem a gente tem que se modelar, que é quem a gente tem que buscar, quem a gente tem que honrar, é o nosso rei. Jesus é o nosso rei, ele veio pagar um preço por nós, e é o Espírito Santo que nos guia até ele. E eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração da mesma forma que falou aos nossos corações. Vou deixar aqui o link, como eu citei lá na frente, do passo a passo. Não esqueçam de olhar, não esqueçam de deixar aqui o like, uma mensagem se sentir no coração, compartilhar essa mensagem, ajudar a evangelizar, ajudar a levar uma palavra de entendimento às outras pessoas que muitas vezes estão como esses aqui no escuro, tropeçando sem nem saber em quê.
mas que o Espírito Santo possa trazer clareza aos corações. E somente seguindo um passo a passo mesmo, buscando a Deus todo momento, buscando ter intimidade com Deus, que a gente vai conseguindo ter essa clareza, ter ali de fato o Espírito Santo nos guiando dia a dia para que a gente venha alcançar essa graça. Então, agradeço a todos pelo carinho, por terem ficado até aqui e fiquem com Deus e até lá.